A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre alimentação. Provavelmente quando você foi com a sua esposa no mercado, com o seu marido, você teve um certo cuidado na escolha dos alimentos. Da fruta, da carne, do arroz, do feijão, dos enlatados, todo o alimento. Certa vez eu fui com a minha esposa no mercado e fiquei observando o cuidado que ela tinha em separar maçãs. Ela pegava a maçã, olhava, cheirava, observava se não tinha nenhuma mancha, apertava e colocava ali no cesto. Ela pediu que eu pegasse uma bandeja de frangos. Eu fui lá e peguei qualquer uma e entreguei na mão dela. Ela pegou aquela bandeja de frango, apertou, olhou e cheirou e falou: tá com mau cheiro, provavelmente é estragado, devolve. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos um certo cuidado com a alimentação, com aquilo que comemos, com aquilo que ingerimos. Por quê? Porque é um alimento que vai alimentar o nosso corpo, aquele alimento que vai produzir energia, vitaminas, né, que vai influenciar na nossa pele, nos nossos dentes, na nossa vista, no nosso cabelo. E se o alimento estiver estragado, você vai sentir provavelmente uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um mal-estar, vômitos. E se, dependendo do estrago que esse alimento estiver, a comida pode provocar até a morte. Da mesma forma, é o alimento espiritual que você ingere, a palavra que você ouve. Esse alimento espiritual ele também tem que ser selecionado. Tem que saber aonde você vai, o tipo de pregação, porque é muito importante isso. Talvez você fale, mas como assim? Como o alimento espiritual tem que ser selecionado? Vou contar uma história que aconteceu comigo na minha adolescência. Logo que eu me converti, eu frequentava muitas igrejas evangélicas, pentecostais, tradicionais. Eu não tinha uma seleção. Me convidavam para ir, simplesmente eu ia. Certo amigo meu me convidou para frequentar uma igreja que ele frequentava há algum tempo. Ele me falava das maravilhas dessa igreja, da prosperidade, que a pessoa era muito abençoada lá, das campanhas de prosperidade e muitas outras coisas. E eu fiquei fascinado com isso. E resolvi aceitar o convite. Eu cheguei lá, naquela igreja que tinha um aspecto de um salão, cheio de gente, vários bancos. O pastor, um homem muito bem vestido, aquela presença fina, aquele homem muito elegante, subiu no púlpito e já começou a falar: estou sentindo que aqui 10 pessoas têm uma oferta de R$500. As pessoas apareceram, 4, 5 pessoas. Isso deixou irritado. Ele falou: vocês não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse que aqui 10 pessoas. E durante todo o culto foi daquela forma. No momento da palavra, da mesma forma. Ele falou sobre os sacrifícios de Davi. Que a pessoa tinha que dar um sacrifício. E sacrifício exigia uma oferta grande. Todo o salário, o 13º, tudo. E aquele alimento me fez mal. Fui embora com aquela sensação de vazio, sensação de ira. E não comentei nada com meu amigo, para não deixá-lo chateado. E durante mais ou menos uns 15 dias, não fiz visita em igreja evangélica nenhuma. Porém, próximo da minha casa, eu sempre passava, tinha uma igreja evangélica diferente. Eu passava lá, ouvia o louvor, tinha aquele desejo de entrar lá, porém não tinha coragem. Comentei com meus amigos sobre essa igreja. Eles falaram: olha, não vai lá nessa igreja. Não vai porque é uma igreja muito tradicional, é uma igreja rígida, é uma igreja que tem uma doutrina severa. Você não vai gostar. Mesmo assim, um certo domingo eu resolvi ir nessa igreja. Cheguei lá, observei que tinha uns blocos, algumas areias na frente, a igreja estava em construção. Ao entrar eu percebi que as mulheres sentavam de um lado, os homens de outro, e os jovens iam na frente. Porém, isso não me incomodou. Veio o momento do louvor. No momento do louvor havia muitos instrumentos de corda, de sopro, flauta, todo tipo de instrumento, bateria. E o louvor foi um louvor perfeito, vários hinos, e aquilo já começou a me emocionar. Eu comecei a gostar daquilo. Aí chegou o momento da palavra. O pastor, um senhor calmo, alto, meio gordo, assim, com ar sereno. Ele falou: antes de pregar, eu gostaria de louvar um hino. E louvou: Deus é exaltado. Louvou com a perfeição, com amor, e aquilo já foi me cativando. Aí veio o momento da palavra. Ele pediu que a igreja abrisse o livro no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4.
ele ia falar sobre Jesus venceu a tempestade. Porém, ele não leu, ele mandou que fechassem a Bíblia. E ele falou, eu vou narrar uma história para vocês. Ele falou que um certo barco tinha uma tripulação. E esse barco foi surpreendido por uma grande tempestade. A tempestade agitava o barco de todos os lados, para cima, para baixo. Porém, o comandante desse barco ficava firme no leme ali. A tempestade jogava o barco e ele ali, firme, aguentando. E a tripulação, com medo, procurava se esconder, correndo de um lado para o outro. E observava que no meio do barco tinha uma menina que brincava com a boneca. Um dos tripulantes chegou na menina e disse, menina, você está louca? Você não está vendo que uma grande tempestade está agitando o barco, esse barco pode afundar, vamos todos morrer, menina. Dá um jeito de procurar alguma coisa, uma boia para se segurar. A menina olhou para aquele homem, assustado, e disse, moço, o senhor sabe quem é que está no comando desse barco? Aquele homem olhou para a menina com um ar assim, de surpresa, e disse, não, eu não sei quem é que está no comando desse barco. Ela disse, quem está no comando desse barco é meu pai. E quando meu pai está no comando, eu não tenho medo, pois eu sei que meu pai conhece esse mar como ninguém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus Cristo está no comando do nosso barco e a nossa vida. O mar é o mundo. E com essas palavras, baseadas no livro de São Marcos, o pastor começou a pregar. E aquela palavra foi enchendo meu coração e parecia que aquele culto era a coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto. Aquele alimento foi entrando na minha alma. E eu fui gostando e eu queria que ele continuasse a pregar. Porém a palavra encerrou e veio o momento das ofertas. Ele olhou para toda aquela igreja e disse, chegou o momento da oferta. Você que é visitante, você que não é dessa igreja, não se acanhe com isso. Esse é um ministério nosso, que mantenha essa igreja. E com esse dinheiro, as ofertas e dízimo, eu pretendo arrumar essa igreja. E ele começou a falar de como seria a igreja, que a igreja teria pedras lindas lá na frente, teriam bancos novos, cortinas. E aquele amor pela igreja foi me encantando. E eu gostei daquela palavra. E durante toda a semana eu pensava, como foi gostoso ouvir aquela palavra daquele homem. Ao contrário do outro, me causava tristeza. Causava tristeza sempre que eu via a maneira como aquele homem tentava sugar o dinheiro daquelas pessoas. O que eu quero dizer com isso é que no Brasil existem milhares de igrejas. Igrejas onde pastores sérios fazem trabalhos maravilhosos, trazem uma palavra que alimenta a sua alma. Em contrapartida, tem outros que a única finalidade é roubar, matar e destruir. A Bíblia fala lá no livro de Lucas que a gente conhece uma árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa, ela dá frutos bons, uma árvore má, dá frutos maus. O que eu quero dizer, não há nada demais em você visitar outras igrejas. Afinal de contas, a gente tem que ter comunhão com outros irmãos, mas tome cuidado. Pergunte para o seu pastor se você vai visitar outra igreja. Eu cometi esse erro, eu não cheguei no meu pastor e falei, olha, eu vou visitar tal igreja. Talvez se eu tivesse perguntado, ele me orientava. Não, eu simplesmente fui por minha conta própria. Pergunte ao seu pastor, pastor, eu vou visitar tal igreja, posso? Conheça a igreja que você vai. Admire o pastor da igreja que você congrega. Observe o que ele faz. Converse com ele se você tem dúvida. Afinal de contas, existem centenas de igrejas. Igrejas maravilhosas que trazem um verdadeiro alimento espiritual para a sua vida. Esta é a minha mensagem que eu tenho para você hoje. Que o nosso Deus te abençoe e te guarde